Olha, no check-up no rádio desta quinta-feira, dia 21, no nosso Panorama 95, o tema em pauta será o uso de suplementos naturais como creatina, whey protein, entre outros, e os impactos no coração. Para discutir sobre os benefícios e cuidados no consumo dessas substâncias, vamos conversar com o Dr. Wander Weyden, médico cardiologista, que vai esclarecer como essas substâncias podem influenciar a saúde cardiovascular, especialmente para aqueles que praticam atividades físicas com regularidade. Dr. Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, Cleito, que está aqui nos estudos também, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95. Cleito, que inclusive é viciadíssimo em whey protein, né? Então, já devia puxar o microfone aí e começar a participar também, né? Eu já chamei por conta disso, já deu bom dia por conta disso. Suplementos naturais podem afetar a saúde do coração? Pode afetar benéfico para o bem ou para o mal, né? Até água, se a gente consumir em excesso ou em quantidades menores do que as recomendadas, podem fazer mal. A água que é o principal componente do nosso organismo, né? Você pega um sujeito que tenha 70 quilos, por exemplo, de peso, 50 quilos aproximadamente da pessoa são feitos de água pura, né? Mais ou menos a proporção que a gente tem aí de água no nosso organismo. Se você beber pouca água, todo mundo sabe que os efeitos começam a aparecer. Você começa a sentir dor de cabeça. Quem tem uma tendência para formar pedra nos rins vai desenvolver cálculos renais. Mas o excesso de água também ninguém fala, né? Essa semana, por exemplo, a gente teve um caso interessante lá no consultório de uma paciente que, entre outras causas, né, tinha várias causas para isso, mas ela desenvolveu, entre outras causas, tinha algumas medicações envolvidas, tinha um possível quadro de infecção pulmonar, uma pneumonia comunitária envolvida, mas além disso tinha o que a gente chama de polidipsia, no caso dela polidipsia psicogênica, devido a um problema psicológico, ela ingeria aproximadamente 10 litros de água por dia, que é mais do que a nossa capacidade de eliminação renal. E é isso para mostrar, o tema é suplemento, a gente já vai entrar, mas só para mostrar que qualquer excesso ou falta faz mal para o nosso organismo. O caminho do meio é o caminho da virtude, né? Se a gente anda demais para um lado ou anda demais para o outro, a gente pode ter problemas. Então, os suplementos, essa é a pergunta inicial, suplementos nutricionais, eles o que promovem na saúde cardiovascular, dependendo do que você utiliza, do tipo de suplemento, e dependendo da quantidade que você utiliza, eles podem ser benéficos ou eles podem trazer prejuízos para o nosso organismo. Dependendo de quem você seja, você é um adulto saudável, né, não tem nenhum problema cardiovascular, você fica mais livre para fazer o uso tem uma extensão maior de possibilidades de suplementações. Seja um paciente com problemas cardiovasculares, a gente começa a restringir um ou outro aqui, ficar de olho no que pode ser feito, porque tem alguns que eventualmente possam não trazer algum tipo de benefício para o coração, uma vez que alguns deles são estimulantes, na verdade, do metabolismo, e eles estimulam esse metabolismo via alterações hemodinâmicas. Então, eles mexem com a pressão arterial, mexem com a frequência cardíaca. Aí, esses, para determinados pacientes que têm doença cardiovascular, não são recomendados. Mas aquelas suplementações nutricionais, como você mencionou aí, o whey protein, a creatina, elas são utilizadas de rotina para pacientes que são praticantes de exercícios físicos e até mesmo para os pacientes que têm doença cardiovascular, desde que ela esteja controlada, né? Então, precisa saber, eu tenho hipertensão, tenho pressão alta, eu tenho insuficiência cardíaca, que é o popular coração crescido, né? Tem insuficiência cardíaca, mas ela está controlada, o exercício físico é recomendado. Você ser um paciente que tem a doença do coração não impõe a você a obrigatoriedade de você abandonar seu exercício físico. Pelo contrário, o exercício físico ele é recomendado para a maioria das doenças cardiovasculares, desde que o paciente esteja numa fase compensada, não esteja passando por nenhum problema e não esteja com nenhum sintoma. E aí você vai praticar seu exercício e esses suplementos podem ajudar na construção de massa muscular, na reposição de energia que vai ser perdida e especialmente na diminuição de algo que a gente chama de estresse oxidativo. Durante o exercício físico existe um estresse
estresse muito grande, físico mesmo, né? A gente fala de estresse hoje muito como estresse mental, mas existe o estresse físico, e esse estresse físico, ele acaba levando a um processo que a gente chama de oxidação das células, que é danoso quando ele permanece por longo tempo. E aí alguns desses suplementos ajudam nessa redução de estresse oxidativo e podem trazer benefícios para os pacientes. Abraçar aqui para as pessoas, né? Abraçar aqui a nossa grande amiga Bruna Candice, da PRF, está lá no Piauí, em Teresina, que nos acompanha pelo YouTube, né? Um abraço aqui para a Bruna, né? Doutor Wander, para quem, por exemplo, quem busca ganhar massa muscular, a creatina é a mais usada, né? Isso. Quais os cuidados, por exemplo, que um paciente com histórico cardiovascular tem que ter com a creatina? Então, primeiro consumir sob a orientação de um profissional. Aqui o profissional recomendado seria o nutricionista, que iria programar determinando a quantidade que seria recomendada para aquela pessoa, baseado no seu peso e no seu objetivo final ali, que é de ganho de massa muscular ou de troca de gordura por massa magra. Então isso a gente poderia colocar como uma primeira e fundamental questão, é você controlar as quantidades. A segunda é você utilizar com um objetivo específico. Não adianta você dizer, eu vou fazer o uso da suplementação e vou parar de fazer meus exercícios físicos, porque o suplemento vai resolver por mim, né? Esses suplementos, na verdade, a creatina, por exemplo, que é um conjunto de 3 aminoácidos, ela serve para dar suplementação energética para os pacientes. A função fundamental dela é essa. A gente tem uma espécie de combustível dentro das células que a gente chama de ATP, que é o trifosfato de adenosina, que ele é quem fornece energia para que a célula muscular ela faça o seu processo de contração. A creatina, ela fornece na prática a gente chama de uma energia, mas ela fornece uma unidade ali numa reação que acontece para converter o difosfato de adenosina, que é o ADP, em trifosfato de adenosina, que é o ATP. Esse processo é como se fosse um ciclo. O ATP vira ADP, e aí a célula muscular ela se contrai. Depois que a célula muscular se contrai, o ADP já não pode mais ajudar, dando mais energia. Aí é preciso vir uma outra fonte para colocar o ADP para se transformar de volta em ATP, que é o trifosfato de adenosina, para que você tenha novamente uma fonte energética, né? Para quem entende de motor, é como se fosse, cada vez que entra lá a bomba de gasolina, dispara lá uma quantidade pequena de combustível que cai dentro do motor, e o motor sofre aquela explosão, né? A vela vai lá, acende, e aí sofre a explosão, e aquilo dá um determinado giro no motor. E aí você precisa de vir uma nova bomba de gasolina, vir ali disparar mais uma pequena quantidade de combustível ali dentro, vai vir uma outra vela que acende, queima a energia, explode e gera uma nova combustão. Então a creatina ela serve como um fornecedor indireto de energia, porque ela na verdade ajuda a fazer essa reconversão do ADP em ATP, para que a célula ela tenha esse seu combustível sempre disponível. Além disso, né, ou como consequência disso, na verdade, por ela fornecer esse suplemento, essa suplementação energética, qual é o resultado final que ela proporciona para o paciente? Ela aumenta a capacidade de trabalho, né, até mesmo nos pacientes cardiopatas, doentes cardíacos, e ela aumenta a tolerância ao exercício, porque se você tem uma capacidade de energética maior, se você tem mais combustível, a sua tolerância ao exercício aumenta. É a mesma coisa de você dizer, eu vou sair daqui de Caicó para Natal com um tanque de gasolina cheio ou com metade do tanque. Se eu tenho mais combustível, eu vou mais longe. Então, o paciente com o uso dessa suplementação, ele tem uma melhor tolerância ao exercício, especialmente aqueles que ainda estão nessa fase de adaptação inicial, mas também para quem já faz e faz exercícios maiores, mais longos e pretende aumentar, na verdade, seu tempo de exercício, ela auxilia nesse sentido. O ouvinte pede para que o senhor explique o que é metabolismo. O metabolismo é o conjunto de reações. A gente chama, eu tenho um metabolismo baixo, eu tenho um metabolismo alto. O metabolismo é um conjunto de reações enzimáticas, de processos, de mudanças de substâncias dentro do nosso organismo. Então, isso tudo a gente chama de metabolismo. Ele é dividido em duas partes principais, que são catabolismo, que é quando você tem degradação de substâncias, geralmente para manter um suporte energético para o nosso corpo, e anabolismo, que é o processo inverso, que é quando você faz uma
recomposição corporal, uma construção corporal, como se você estivesse guardando para o futuro. Então, o nosso corpo, a todo tempo, ele está passando por esse processo de metabolismo, que é de transformação, né, de substâncias ou transformação de energia, baseado nas suas necessidades atuais. Então, imagine que o nosso corpo ele tem todo um sistema que independe do nosso comando voluntário, mas que ele responde a determinados sensores do nosso organismo. Eu não sou habituado a fazer nenhum tipo de exercício e eu decido do nada começar a fazer um exercício. Meu primeiro exercício vai ser uma caminhada de 100 km. Eu vou entrar nos Peregrinos de Santana e vai fazer a caminhada direto de Currais Novos para Caicó, 100 km, sem parar, de dia e de noite, de dia e de noite. Eu acho que os peregrinos param, né? Descansam, mas a minha vai ser uma caminhada de 100 km ininterrupta, e eu não faço exercício. Embora eu saiba o que estou fazendo e eu possa me preparar para isso, o meu corpo ele não sabe, e ele tem sensores que indicam que tem alguma coisa estranha. Peraí, o padrão de Wander não é esse. E Wander agora está caminhando sem parar, caminhando sem parar. Então eu vou precisar manter energia para o cérebro funcionar, porque o nosso cérebro ele só funciona com um tipo de energia específica, que é a glicose, e eu vou precisar manter os outros órgãos em funcionamento conforme eles estão necessitando. Ora, se eu vou caminhar a pé, então eu preciso mandar energia para os meus músculos das pernas. Então a gente entra nesse processo, num metabolismo que vai degradar tudo que eu precisar. O primeiro que vai se embora é o fígado, na verdade, que tem um estoque grande de um carboidrato, uma substância que a gente chama de glicogênio, que vai converter todinho esse estoque aí em glicose para fornecer essa substância, que é um combustível para o cérebro e para os outros órgãos, especialmente para os músculos, aqui que a gente está falando de exercício físico. Então, depois que você acaba esse estoque, o organismo diz, acabou o estoque principal, então eu vou gastar com tudo que eu tiver aqui. E aí você começa a fazer a degradação e destruição de outros elementos do seu corpo para manter o suprimento de energia que é necessário. Então esse é o processo de catabolismo proteico. E aí você consegue bloquear. No caso do exercício físico, na verdade você pretende fazer o inverso, que é a construção de massa muscular, que a gente chama de anabolismo, que tem uma certa lembrança com aquelas substâncias que não são indicadas para o seu uso, mas que são os anabolizantes. Então os anabolizantes, que é testosterona e seus derivados, são substâncias, no caso são hormônios, que ajudam a fazer um processo, a forçar, entre aspas, o processo de anabolismo, que é o de construção de massa e de proteína no nosso organismo. Então o metabolismo seria isso, seria essa divisão entre o que você tem de destruição das suas reservas corporais para poder manter-se de pé. Então, se eu fizer uma caminhada, a caminhada de Currais Novos para cá, de uma vez só, sem parar, meu corpo vai entrar nesse processo de catabolismo. Um outro exemplo são aqueles pacientes que, em fases avançadas de doenças graves, como o câncer, ou até mesmo a insuficiência cardíaca, eles entram nesse estado de consumo maior de energia do que a quantidade de alimentos que eles conseguem próprio absorver. Pela própria doença, ele não consegue se alimentar bem, e aí começam a entrar no estado de caquexia. Ficam caquéticos, fracos, obviamente, mas também perdem a massa muscular, perdem até a fisionomia, perdem toda a gordura corporal, porque entra nesse processo de destruição de todos os tecidos que eles têm. Para quê? Para manter o organismo em funcionamento. Quando você sai desse estado, no caso da doença, você precisaria vencer a doença. No caso do exercício físico, quando você sai desse estado do exercício físico, então terminei o meu exercício físico, você ainda permanece nesse processo de catabolismo por algum tempo mais, e aí depois você entra no estado inverso. Então o corpo detecta, ele parou de precisar de energia, parece que ele parou e descansou o corpo, então agora tudo que entrar dentro do meu organismo, eu vou fazer de reserva aqui, para quando vier uma próxima etapa, eu estar preparado para isso. E aí é quando você entra nesse estado de anabolismo. O Whey Protein, ele é um dos suplementos mais populares que existe no nosso Brasil, né? Ele tem algum efeito direto sobre o sistema cardiovascular ou não? Não, o Whey Protein é um concentrado de proteínas. Então, ele não tem um efeito direto sobre o sistema cardiovascular. A gente só precisa ter atenção, porque como uma proteína, ele vai ser metabolizado pelo nosso organismo. Olha aí o metabolismo novamente, né? Se você está
consumindo proteína dentro de um programa de exercícios, qual é o objetivo? Que essa proteína que você está consumindo, ela seja transformada dentro do nosso corpo e componha uma nova massa muscular. Eu quero aumentar a minha massa do bíceps, das costas, das pernas. Então, eu preciso fazer com que essa proteína que eu estou consumindo, ela seja transformada dentro do meu corpo em mais proteína nos músculos. Só que ela não sai direto do estômago lá, depois que eu bebo o shakezinho lá, ela não sai direto do meu estômago e vai direto para o meu músculo. Na verdade, ela é quebrada, ela é toda desconstruída nas suas unidades mais básicas, que são os aminoácidos, para depois ser reconstruída do jeito que o corpo precisa. Então, esse processo, isso que a gente chama de metabolismo, ela é quebrada, é catabolizada e depois ela é reconstruída dentro do músculo, ela é anabolizada. Esse processo, ele vai gerar alguns resíduos. Ele vai gerar lixo. E esse lixo, ele vai ser filtrado pelos rins, que são o filtro do nosso corpo, e vai ser eliminado pelos rins. Então, a gente tem que ter atenção aí, no caso do consumo de whey protein, para os pacientes que têm insuficiência renal, porque pode causar uma sobrecarga à função dos rins. Então, se o paciente tem insuficiência renal, ele tem que ter uma atenção em relação a esse consumo, especialmente os pacientes com doença renal avançada, em que isso não é recomendado de rotina para todo mundo, é preciso ser muito bem pesado e calculado. E, mais uma vez, aí o papel importante do nutricionista para fazer essa programação de acordo com o peso do paciente, com os objetivos dele e com o nível de creatinina que ele apresenta. Então, o whey protein é o mais conhecido, é o que todo mundo conhece, ele é indicado, ele tem boas funções na prática de exercício físico, como base, ele é cimento e tijolo para construir as paredes dos nossos músculos. Mas a gente precisa ter atenção, porque se ele for colocado em grande quantidade, ele pode tumultuar ali a função dos rins e acaba se transformando num vilão em vez de ser um aliado. Ele é um importante aliado sendo utilizado da forma correta e nas doses corretas. Então dá para manter um equilíbrio entre o uso dos suplementos e um coração saudável? Dá, com certeza, com certeza. Creatina, a ribose, que também é muito comum, a glutamina, antioxidantes como o ômega 3, até o próprio nitrato inorgânico, como o suco de beterraba, está presente no suco de beterraba. Eles têm, e é verdade, tem estudos mesmo mostrando isso, a melhora da função endotelial nos pacientes que consomem suco de beterraba versus água. Foi feito um estudo, eu estava lendo exatamente para trazer para cá. Mas todos os dias pode consumir suco de beterraba? Isso você poderia para o consumo de exercícios físicos, sim, para a prática de exercícios físicos. A gente precisa atentar aí que a beterraba, aqui no Brasil não é, mas eu acho que é nos Estados Unidos, na Europa, não lembro, é a principal fonte de formação de açúcar. Aqui o açúcar da gente é açúcar de cana. Nos Estados Unidos, ou é na Europa, que eu não me lembro, é a beterraba. Então, a beterraba, ela tem açúcar, ela tem carboidrato também. Além de ter o nitrato, que ajuda a melhorar a função endotelial, melhorar a perfusão sanguínea, ela tem muito carboidrato, também é uma boa fonte de energia para a prática de exercício. É melhor que o açúcar convencional? Hã? É melhor que o açúcar convencional? Então, ele não é necessariamente melhor do que o açúcar convencional, mas ele é mais natural do que você simplesmente pegar 2 colheres de açúcar e colocar dentro de qualquer coisa. Mas a gente precisa ter atenção, e aí tudo é atenção com determinados grupos, né? O whey protein tem que ter atenção, quem é doente renal. Suco de beterraba é muito bom, fornece nitrato, dá energia. Quem é que tem que ter atenção? O paciente diabético. O pré-diabético, aquele que a glicemia de jejum ali já passou dos 100, ele tem que ter muita atenção, porque o consumo do suco de beterraba, por fornecer energia na forma de carboidratos mais simples, ela pode proporcionar algum descontrole na sua glicose. Não tem isso, você pode consumir o sua beterraba sem nenhum problema. E você misturar suco de beterraba com cenoura, por exemplo? Não, teoricamente não teria problema nenhum, mas também não aumentaria o efeito da beterraba, por exemplo? Eu não conheço, pelo menos até onde me chega de conhecimento, ele não aumentaria o efeito. A cenoura, ela é rica em várias vitaminas e também é uma fonte de carboidratos, mas eu não conheço nenhuma propriedade específica da cenoura que aumentasse esse potencial. Posso até estudar para ver. É bom você falar sobre isso, porque assim, a gente vai pelo caminho mais fácil, né, que é os suplementos, né? Só que a alimentação, ela também tem um papel importante na saúde do coração. Né? Marcos, isso é interessante, porque de vez em quando eu tenho uns pacientes lá, chegam no consultório e dizem assim, doutor, passa uma vitamina para mim. Aí às vezes eu olho, qual é o objetivo? Não, é porque eu quero uma vitamina. Eu digo, faça o seguinte, pega o dinheiro que você vai gastar na vitamina, que vai custar R$90, vá lá na feira no sábado, faça R$90 de feira, essa vitamina
vitamina. Vai ser bom para você e para sua família todinha. Você faz um monte de suco, você bota um monte de salada no seu prato, vai ser bom para você e vai servir para sua família. Porque às vezes a gente tem esse conceito de que o suplemento, ele é porque a gente às vezes não entende o papel do suplemento. O papel do suplemento é um papel adicional, né? O complemento é uma coisa que vem quando está faltando a outra. Complemento existe para criança, por exemplo, que a mãe não consegue amamentar. Ali é um complemento nutricional. Está faltando, e aí eu estou colocando isso aqui para complementar, para terminar, porque senão vai ficar faltando. Suplemento é uma coisa a mais em relação àquilo que eu já tenho. Presume-se que eu já tenho completo, eu estou terendo a mais. É um reforço. É um reforço a mais. Então, às vezes a gente tem a ideia de transformar o suplemento na base da nossa alimentação, e isso não é adequado. Então, esse suplemento que a gente está falando aqui, e todos são bem utilizados, bem indicados, eles proporcionam benefícios para o organismo, mas por quê? Porque você tem um gasto energético basal, você tem uma necessidade normal do seu dia a dia, mas você está praticando exercício, então você está fazendo um a mais. Aí você vai precisar de um a mais também de energia, de proteínas, de vitaminas e de tudo mais. Mas fazer disso daqui a base, substituir a base da sua boa alimentação pelos comprimidos de vitamina, pelos suplementos, isso não é saudável. A gente precisa ter a noção do papel de cada um dentro da composição da nossa dieta. Então, indo à feira com o Dr. Wander, vamos lá então, né? Quais os alimentos que podem potencializar os efeitos benéficos dos suplementos para o coração? Então, aqui o que a gente vai conseguir orientar bem os pacientes realmente são aqueles que são fontes importantes de energia e de carboidrato, tá certo? Se bem que na feira não vende só fruta, né? Você vai para a feira para poder fazer uma suplementação nutricional importante, você pode consumir também, por exemplo, um dos principais alimentos, segundo os nutricionistas, é o alimento mais completo, porque tem todos os nutrientes que você precisa, que é o ovo, por exemplo. Você pode, além de você consumir as frutas e verduras lá na feira, vai comprar a sua beterraba, vai comprar a cenoura, vai comprar a banana, que é excelente depois de uma prática de exercícios físicos para reposição rápida de energia, mas também vai comprar o seu suplemento, o seu complemento, na verdade, na forma de proteínas, comprando a sua carne, o seu frango e comprando o ovo, que é um alimento extremamente importante na nossa dieta, fornece vitaminas como vitamina D, por exemplo, fornece proteínas, né, como a albumina, e fornece carboidratos, fornece energia para o organismo. Então, você vai lá na feira, vai consumir a sua proteína numa dessas formas. Tem peixe também na feira, vai lá, peixes que são uma forma de alimentação saudável e de fornecimento de proteínas, e vai consumir ali suas frutas e verduras, aquelas que possam lhe trazer mais energia após a realização dos exercícios, e aí você consegue manter uma boa estrutura de alimentação nutricional para o seu dia a dia, e quando você vai fazer o seu extra, o seu plus, aí você pode contar, na verdade, com alguns itens específicos, como a gente está falando. Vou comer mais ovos, 3, 4, 5 ovos, ou claras de ovo, né, que é de fato a parte que contém a albumina, associada a algo que lhe traz energia, aí, como a gente mencionou, como a beterraba, para a prática do exercício. Já apareceu até aqui uma receitinha já, né? A nossa amiga Solange colocou beterraba, cenoura, gengibre e limão. Ela disse que é um excelente pré-treino, né? Pronto. A gente tem que ter atenção só com o gengibre, porque o gengibre ele tem algumas propriedades que podem modificar a hemodinâmica do nosso organismo. Modificar a hemodinâmica em que sentido? Mexer com a pressão arterial e com a condução da eletricidade no coração. Então podem potencializar algum tipo de arritmia em pacientes que sejam propensos a isso. Em relação aos demais, a beterraba, a cenoura, e qual foi o último? Beterraba, cenoura, gengibre e o limão. Pronto, a beterraba, cenoura e limão, ótimo. São fontes de vitaminas, são fontes de carboidratos e de energia para o organismo, e está ótimo. Para o gengibre não é proibido, a gente não está aqui fazendo uma
vamos dizer assim, uma guerra ao gengibre. A gente só pede atenção para quem tenha histórico de arritmias, porque o gengibre ele tem essa propriedade de mexer um pouco poder mexer com a frequência cardíaca de alguns pacientes e com a condutividade elétrica dos pacientes, e pode proporcionar algum tipo de modificação do ritmo cardíaco em quem tem essa propensão. Quem não tem, tudo bem. E sabendo consumir com moderação, como a gente fala, para tudo na vida, ele só vai trazer benefícios. Que bom. A nossa amiga Bruna está lá em Teresina, disse que teve uma crise de osteocondrite, né? Nas costelas, e parecia um infarto, né? Chegou a dar entrada no hospital e fazer exames porque os sintomas são parecidos. São muito parecidos. A diferença aí é que, via de regra, o infarto agudo do miocárdio, por ser uma dor de origem visceral, né? As vísceras do nosso organismo são os órgãos internos. A dor de origem visceral, ela é levada até o cérebro, essa informação da dor ela é levada até o cérebro por um grupo de nervos. E a dor de origem somática, que é aquela dos órgãos mais externos, pele, músculos, ossos, periósteo, que é uma membrana que reveste o osso, e gorduras, essa dor ela é levada por outro conjunto de nervos. Então a interpretação no cérebro ela é um pouquinho diferente. Então isso nos ajuda de certo modo. Mas o paciente com osteocondrite, de fato, ele muitas vezes dá a entrada pela intensidade da dor e pela localização, que é de fato em cima do peito, em cima do coração, o paciente, e está certíssimo, o paciente não tem a obrigação de saber quando a dor é uma ou é outra. Se ele está com a dor é forte, é em cima do peito, o mais recomendado mesmo é procurar o serviço de urgência. Mas tem uma coisa aí que às vezes ajuda a gente, que é isso. A dor ela de origem somática, ela é bem localizada. Vou dar um exemplo de dor de origem somática. Se você machuca o seu dedo mindinho, o seu cérebro sabe exatamente que é o seu dedo mindinho que está machucado. Ele não tem dúvida de que, será que é o mindinho ou será que é o polegar? Não tem dúvida. Por quê? Porque cada dedo das nossas mãos e cada dedo dos nossos pés tem um nervo específico para ele. Isso é da característica do nosso organismo, né? Os nossos lábios, eles são muito, muito sensíveis. Nossa língua, ela tem uma quantidade de nervos absurda em comparação com outros órgãos do nosso corpo. Eu tenho uma paciente minha que ela própria descobriu que tinha um câncer na língua. Por quê? Porque ela disse, não, eu estou sentindo uma coisa arranhando aqui. Aí foi para o médico olhou e disse, não tem nada não. Ela disse, mas pode ir atrás que tem alguma coisa aqui arranhando. Aí foi para o dentista disse, rapaz, não estou vendo nada. Ela voltou para outro médico e disse, doutor, faça alguma coisa, tem alguma coisa arranhando aqui na minha língua. Aí o cara disse, eu não tenho o que fazer, eu vou fazer uma biópsia. Ela disse, pois faça. Ele fez a biópsia e estava lá o câncer. Ela disse, eu sabia que tinha alguma coisa. Por quê? Porque ela teve a sorte de ter um câncer numa região que é extremamente inervada e que por isso manda informações com muita precisão para o cérebro. Então a dor da osteocondrite é uma dor somática. Você sabe exatamente onde é. Onde é que está doendo? O paciente aponta com a ponta do dedo. A dor que você aponta com a ponta do dedo, o seu cérebro sabe exatamente onde é. Então essa dor, geralmente, ela não é sempre. Ela tem suas exceções, mas a regra é que essa dor que você aponta com o dedo, ela seja uma dor mais somática e menos provável de ser uma dor cardíaca. A dor cardíaca, onde é a dor? O seu cérebro não sabe direito. Ele espalha a mão, ele diz, é por aqui. Porque ele não consegue entender direito, o seu cérebro não entende direito onde é que está doendo. Embora seja no coração, parece que é meio no estômago, parece que é meio aqui para o peito, às vezes desce para a axila, e você não entende. E essa informação, ela às vezes ajuda muita gente a distinguir entre um e outro. Para fechar, fiz um eco e deu insuficiência válvula mitral de grau discreto, escape valvar aórtico, triscopide, é isso? Tricúspide. E pulmonar. Tem um histórico familiar de infarto fulminante. Posso fazer exercício físico? Baseado nesse achado do eco aí, não tem nenhuma contraindicação. O achado do infarto na família, se foi um infarto em fase precoce, para homens abaixo de 55 ou para mulheres abaixo de 65, acaba se tornando um fator de risco que contamina a própria pessoa, né? É uma história genética. Aí você poderia necessitar de uma avaliação adicional, vendo se não tem algum outro fator de risco. Pelo resultado do exame em si, esse resultado é super tranquilo. Esses escapes valvares que ele disse aí são fisiológicos, praticamente 80% dos adultos têm, e essa insuficiência valvar mitral leve que ela apresentou também, apesar de já ser um grau um pouquinho maior do que o escape, ela não tem repercussão sobre o organismo e não limita o paciente em nada. Então, pelo resultado do eco, não tem nenhum problema, só tem que ter atenção em relação ao histórico familiar, se ela própria também não tem nenhuma tendência a desenvolver, porque às vezes o eco sozinho não consegue detectar isso.
isso. Um teste ergométrico, por exemplo, para a observação de angina, que seria um precursor dos infartos fulminantes, o teste ergométrico ele seria mais apropriado para descartar essa possibilidade. Dr. Wander Waite, médico cardiologista, atende no Instituto Médico Ameno, no mesmo prédio da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefone 994-31-0681. Obrigado por sua participação. Agradeço, Marcos. São 7h40, eu volto já já.